Na verdade, meus irmãos, nesses dias que temos vivido, eu tenho pensado muito no céu. Tenho pensado no céu ao ver amigos meus queridos, ovelhas amadas minhas partirem para o céu. E aí fico imaginando como eles devem estar se sentindo lá, qual é a experiência de estar no céu. Sim, eu já tenho falado várias vezes aqui do céu, preguei Apocalipse dizendo para os irmãos, o que é o céu? O céu não haverão sofrimentos, não haverá dor, não haverá mais noites, não haverá enfermidade, não haverá mais morte, Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, haverá alegria, paz. Eu tenho dito isso tudo, mas a coisa mais maravilhosa de tudo é que Jesus vai estar lá. Aleluia. A coisa mais maravilhosa de Cristo como Salvador é ter sido justificado por Ele e ter a certeza do lindo céu. Do lindo céu. Amém, irmãos? É a coisa mais maravilhosa. Se você olhar comigo aí os versos 13 e 14, vocês vão ver que está falando de gente que não tem Cristo, gente que não vai para o céu. Os versos 13 e 14, o salmista está falando de pessoas que não vão para o céu. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra o ímpio da minha alma, com a tua espada, com a tua mão, Senhor, me livra dos homens mundanos, cujo quinhão, cuja herança é esta vida, e por aí ele vai. Os versos 13 e 14 estão falando exatamente do homem mundano, do homem sem Cristo. O verso 13, por exemplo, fala do juízo que virá sobre eles. Arrasa-os, Senhor, destrói-os, Senhor, acaba com eles, como o Senhor prometeu que faria, que eles herdariam o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o verso 14, fala que antes de ir para o inferno, o que um homem sem Cristo pode esperar e desejar. Sim, o verso 14 diz, esses homens, cujo ventre tu enches de tesouros, homens mundanos, cujo quinhão desta vida, cujo quinhão é desta vida. Observe essas duas coisas. Primeiro, esses homens maus, cujo quinhão é desta vida. O que está dizendo aqui? É que esses homens sem Cristo, tudo que esperam são as coisas dessa vida. Tudo que esperam são as coisas daqui. O que é que o homem sem Cristo espera? Espera ganhar mais dinheiro, espera construir uma porção de casas, espera ter uma poupança gorda, espera ter fama, ter poder, ter nome. Diz o texto que esse é o quinhão, é a herança dos homens desse mundo. Olha lá, o quinhão desta vida é o ventre, e o Senhor os enche desses tesouros. Isto é, já que eles querem isso, então o Senhor está permitindo que eles tenham isso. É por isso que o Salmo 37 diz assim, não se enfades, não se entristeça por causa do homem que ganha muito aqui e você não ganha, porque eles cedo serão ceifados como a verdura e murcharão como a erva. O salmista está dizendo aqui, esses homens, o quinhão deles, olha ali, o quinhão é desta vida, o que espera por eles, a herança deles é daqui mesmo. A herança desses homens sem Cristo, de seres humanos sem Cristo, é o mundo no qual vivemos. A herança deles, vou repetir, é almejar mais dinheiro, almejar mais fama. E o texto continua, e cujo ventre tu enches de tesouro. Em outras palavras, tu permites que essas pessoas fiquem muito ricas muitas vezes, se encham de uma porção de coisa. Por quê? Porque é isso que eles querem, porque o quinhão deles é esse mundo aqui, porque o quinhão deles é esse mundo aqui. Tudo que terão são coisas deste mundo, como diz o verso 14. Tudo que desejam são as riquezas desse mundo, como diz o verso 14. E o único pensamento deles, olha o finalzinho do verso 14, e que o que lhes sobra, deixa para os seus pequenos. O único pensamento dos homens sem Cristo é que os filhos fiquem ricos também.
é que façam todas as faculdades do mundo, e a gente não tem nada contra isso, desde que isso não seja visto como o nosso quinhão, desde isso que não seja visto como a nossa herança eterna. Mas o homem sem Cristo, a sua herança é o seu ventre, é a satisfação dos seus prazeres, é ter as suas riquezas, é ter o nome toque, porque isso aqui é meu, e se puder deixará tudo para os filhos. Até nós crentes precisamos ter cuidado com essa ambição que é humana, mas que é meramente mundana, que tem o seu valor quando colocado no seu devido lugar. Quantos de nós, e agora eu falo para nós dos crentes, teríamos dificuldade de aceitar que um filho fosse missionário na África? Porque esse negócio de ir para fora do Brasil, para lugares difíceis, é coisa para o filho dos outros. Vamos orar para que Deus chame o filho dos outros para missões. Mas eu devo confessar, e já confessei isso várias vezes, que nada me daria mais prazer do que ver meus filhos na obra missionária em qualquer lugar do mundo. Mesmo que ficasse 10, 20 anos sem me ver, nada me daria mais alegria em sabê-los estão fazendo a obra de Deus. Mas o homem do mundo, o quinhão dele é o seu próprio ventre, e tu então permites que eles tenham muita coisa, que eles se enriqueçam, que se virem empresários, e o que ainda sobra depois que eles partem, eles deixam para os filhos a herança, porque a única coisa que querem é isso também. A herança que deixam para os filhos não é Jesus, a herança que deixam para os filhos na vida eterna, a herança que deixam é apenas os tesouros, apenas os tesouros. Qual é a herança que você está pensando em deixar para os seus filhos? Eu não tenho nem vou ter herança para deixar, mas o que eu podia e quero deixar, eu vou deixar. Primeiro, vou deixar-lhes a mensagem do Evangelho de Cristo. Segundo, vou deixar a educação. Lhes eduquei da melhor maneira que pude nas escolas, que pude fazê-lo. Mas a minha maior função é pôr a mão deles nas mãos de Deus, é colocá-los diante do Senhor. Os homens do mundo querem quinhões e heranças. É isso que você vê, essa batalha aí no mundo. Tudo em função de quê? Ter poder, ter finanças abastadas. Tudo é que o homem mundano quer. Tudo que o homem mundano quer. O homem sem Jesus só pensa no aqui e no agora. Só pensa no aqui e no agora. Quer ver? Dá uma olhadinha comigo aqui. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, desculpem, eu quero que vocês vejam comigo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Você vai ver o que é um homem que Paulo chama aqui de inimigos da cruz. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos tenho dito, e agora vos digo, até chorando, que eles são inimigos da cruz. Aí ele fala quem são esses. Vê se não concorda com os salmos que a gente leu. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, visto que só se preocupam com as coisas desse mundo, visto que só se preocupam em ficarem ricos. Isto é o homem sem Cristo. Mas não é o que me interessa mais hoje. O que me interessa bem hoje é o verso 15. O verso 15 fala do crente, fala daquele que tem Cristo, que foi atingido pela justiça de Deus, que foi a justiça de Deus que o justificou. Notem que os verbos desse verso 15 estão todos no futuro. Quanto a mim, verso 15 diz, então, eu, porém, contemplarei a face do Senhor. Quando? Quando eu acordar na eternidade. E que mais? E que mais? Eu me satisfarei com a sua semelhança. Você está percebendo que o crente vive aqui neste mundo, no presente, no aqui, no agora, mas os seus olhos, o seu coração estão lá no futuro.
O apóstolo Paulo disse: você pensa apenas nessa única vida aqui, você é o mais miserável dos seres humanos, porque essa vida aqui, o máximo que tem para dar é isso que a gente já tem por aí. Por isso que o salmista está falando tudo no tempo futuro. Eu, diz ele, contemplarei a face do Senhor. Quando? Quando eu acordar. Que acordar é esse? Você sabe que quando a gente morre, a gente dorme aqui. É como se fosse um sono e acorda na eternidade, na presença do Senhor. Uma certa vez, um menino bem pequeno chegou para o pai dele e disse assim: pai, eu ouço de vez em quando o senhor falar que quando a gente morrer, a gente vai para o céu. E como é que vai ser isso, pai? E o pai, querendo explicar ao meninozinho, disse assim: filho, você se lembra quando você era ainda menor, que você dormia no meio de papai e mamãe? Aí chega uma determinada hora, 11 horas da noite, meia-noite, você está dormindo ali, papai te pegava calmamente, botava no colo e te levava lá na sua cama. Quando você acordava, você estava na sua cama, não é isso? Pois assim vai ser. Um dia você vai dormir aqui e não vai acordar mais aqui. Você vai acordar. E quando você dormir aqui para esse sono eterno, os anjos vão vir pelo vale da sombra da morte, vão te pegar e vão te levar para o céu. Quando você acordar, você vai estar lá. É isso que o salmista está dizendo, que quando eu acordar, ele diz duas coisas: primeiro, eu verei a face dele; segundo, eu serei como ele. Aleluia. Por isso, meus irmãos, de tudo que eu já disse aqui sobre céu pregando, sinceramente eu não posso nunca comparar com essas duas delícias, que são as coisas mais importantes para mim que vão acontecer no céu. Primeiro, eu vou vê-lo. Eu vou vê-lo. O ser humano que tem a vida eterna em Cristo vive hoje, mas pensando no amanhã. Nós projetamos para amanhã. Se você está projetando a sua vida só para aqui, se você está pensando só no hoje, só nessa vida aqui, se você não está investindo na eternidade, se você não está se preparando para o encontro com Deus, Paulo diz aos Romanos que você é a mais miserável das criaturas. Porque esse mesmo Filipenses 3, que fala sobre os inimigos da cruz, que a gente leu, verso 18 e 19, eu agora transporto vocês para o verso 20, e você vai ouvir uma maravilha, que Paulo, depois de dizer dos inimigos da cruz, que vão ficar por aqui, que só pensam na terra, cujo prazer deles é o próprio ventre, são as riquezas. Aí ele entra no verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos a bem-aventurada manifestação da glória de Deus. Paulo está dizendo, eles pensam nisso, mas nós, aleluia, estamos pensando na eternidade. Nós pensamos na eternidade, nós somos filhos da eternidade, nós estamos nesse mundo de passagem. Os crentes em Jesus Cristo estão aqui, mas como diz o apóstolo Pedro, somos forasteiros em terra estranha. Nós estamos aqui de passagem, nossa morada, diz Paulo, Filipenses 3,20, está no céu, aleluia. Quem pode dar um glória aí por isso? Glória a Deus. Nós vamos para a presença nesse lindo céu que cantamos. Observa a frase que diz aí, quando eu acordar, quando eu estiver na eternidade. Você vai acordar um dia lá no céu, se você é crente. Mas tem um dia que, se você não for crente, ei, está me vendo pela televisão? Em qualquer lugar. Se você não tem certeza de Cristo, você vai acordar, você vai sentir um negócio quentinho, que vai esquentando cada vez mais. Olha, sai fora disso, hein? Você pode chamar como quiser, a Bíblia chama de inferno, lugar que arde em enxofre, lugar de desgraça. Mas o grande salmista diz aqui assim, eu não sou como esses, quando eu acordar. Você percebeu essa frase? Ele não diz, se eu acordar. Não, ele tem certeza que esse dia vai chegar.
Eu tenho certeza que esse dia vai chegar, de que eu vou dormir aqui e vou acordar no céu. Eu vou morrer um dia, vocês sabiam disso? Vocês também vão. Todos vão morrer um dia. Vamos dormir aqui e os anjos vão pegar os salvos e levar para a presença de Deus. É por isso que Davi podia dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo até ali os anjos me guardam, até ali a tua destra me susterá. Aleluia! Ele não diz se eu acordar. É porque o ateu acha que nós somos igual uma mosca, acabou, acabou. Bate assim, ó, acabou. Que nós somos igual um animal irracional. Ele não diz se eu acordar, mas quando acordar. Mas observa também que o salmista não diz que quando acordar ele vai voltar aqui. Ele não diz quando acordar eu verei, eu vou acordar e vou ver o pastor Lula de novo, eu vou acordar e vou ver a igreja batista Barra do Imbu de novo. Não, ele diz: quando eu acordar desse mundo, eu vou estar no céu. E aí ele fala: quando eu acordar do outro lado da eternidade, experimentarei maravilhas maravilhosas. Aleluia. Não sou, resumindo até aqui, não sou como esses, cujo prazer é o ventre. O quinhão, a herança deles é o que tem aqui só nessa vida. E o que sobrar deles quando eles morrerem, a poupança vai ficar para os filhos, que é tudo que eles querem, é isso. A única coisa que eles pensam para os seus é isso. Mas eu não, diz o salmista, eu vou dormir aqui. E quando eu acordar, não é se eu acordar, quando eu acordar, aleluia, ele diz duas coisas. Primeiro, eu verei a face de Jesus. Aqui, diz para mim, você acha que lá no céu, com toda a beleza que tem lá, terá alguma coisa mais bela do que a face de Jesus? Você olhar face a face para o seu Salvador, para aquele que deu a vida por você. Mateus capítulo 5, verso 8 diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Nem Moisés, quando aqui na terra, pôde ver Deus face a face. Portanto, meus irmãos, escute, você que está em casa ou aqui, você que perdeu alguém precioso para você, não precisamos nos desesperar. Sabe por quê? Porque eles estão agora face a face com o Senhor. Eu penso na minha mãe, que morreu há muitos anos, tenho saudade, mas o que me conforta é saber que ela está face a face com Jesus. Eu a invejo, se é que eu posso chamar isso de santa inveja. Eu às vezes lembro de amigos meus, queridos, que já estão com o Senhor. Meus irmãos, alguns dos meus irmãos de sangue já estão com o Senhor. Eu os invejo, porque eles estão já face a face. Você que perdeu alguém querido, não se desespere. O seu querido, a sua querida, nesse momento está face a face com Deus. Aquele para quem o sol é trevas. Aquele que governa os planetas, os mares, que habita em luz inacessível ao homem. Aquele que ergue a sua voz e diz: acalma-te, vento, e o vento se acalma. Aquele que ergue a sua voz e diz para o mar: aquieta-te, e o mar se aquieta. E que habita no lugar inacessível. Nós conhecemos a voz dele, mas como será o rosto dele? Não tem curiosidade, Marilene? Como será o rosto dele? Como será? Olha, ninguém sabe aqui na terra, mas quem já está lá sabe. E nós saberemos. Gente, pega toda a riqueza, todo o vigor, toda a saúde do mundo e pergunta a um velhinho, ancião, doente, prestes a morrer, crente de verdade, se ele trocaria ver Jesus por receber tudo isso de volta, por ter saúde nova, por ter outra vez 18 anos de idade. Pergunta a um crente verdadeiro, mesmo no seu momento
praticamente de morte, se ele trocaria ver a face de Cristo por qualquer outra coisa dessa. Pergunta a um cadeirante, um paraplégico ou tetraplégico, pergunta a ele: você trocaria ver Jesus por saúde nova? Eu posso te dar saúde, eu posso te levantar daí, mas tem uma coisa: você nunca vai ver Jesus. Não, um crente na cadeira de rodas nunca trocaria, porque ele sabe que quando ele acordar lá, ele verá a face do Senhor, face a face. Pergunta a um rico verdadeiramente crente, se ele gostaria de pegar a sua riqueza e transformar na razão da sua vida e abandonar Jesus. Ele vai dizer não, porque do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pergunte. Diz ele, quando acordar, o verei. É uma afirmação e não uma suposição. Mas eu insisto na pergunta: como será o rosto de Jesus? Eu já vi muitos retratos de Jesus por aí, ou pelo menos que queiram que seja retrato. Eu já vi imagem de Jesus em pintura a óleo, em louça, em filmes. Nenhum desses me convence que aquele é o rosto de Jesus. Você pode ver algumas imagens que a gente vê aí, de Jesus, com uma auréolazinha, louro de olho verde. Você conhece algum judeu louro de olho verde? Aquele rosto assim, bonito. Judeu é narigudo. Quando a gente fala Jesus é lindo, está falando do seu coração, porque Isaías dizia que ele não tinha parecer em formosura, que Pilatos, quando olhou para Jesus assim, que trouxeram Jesus, todo mundo se sentindo ameaçado por ele, todo mundo achando, esse cara vai ser o próprio governador. Quando trouxeram para Pilatos, Pilatos olhou e disse: é esse o homem? Estava a sua insignificância física. É esse o homem? Eu não creio nessas imagens de Jesus parecendo um doente mental, parecendo um retardado, sempre com cara triste. Não. Já viu aquela música? Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de... Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia o verei. Não, do dia também o verei face a face, pela minha fé. Como ele é, finalmente, como ele realmente é. Desse jeito, sim, é como ele é. Não creio nesses rostos pintados por aí, de um Cristo com cara de perdido, com cara de perdedor. Não podia ser, porque as crianças gostavam de estar perto dele, logo ele deveria ter um rosto atraente. As multidões gostavam de segui-lo o dia inteiro. E aqui é o que o autor disse: quando eu acordar lá, eu não verei nenhuma imagem que os homens pintaram, eu o verei face a face. Glória a Deus. Sabe, essa é a beleza de ser salvo. A maior beleza de ser salvo, a maior grandeza de ser salvo, é poder ver Jesus face a face. Mas ele diz uma outra coisa, sempre no futuro, a certeza dele: eu o verei face a face. E a segunda coisa que ele diz aí é o que? No verso 15: eu serei feliz, porque finalmente serei parecido com ele. Olha o verso 15: eu, porém, por causa da justiça dele, na tua justiça, contemplarei a tua face, quando acordar, e me satisfarei com a tua semelhança. O que o pecado fez no homem foi torcer, quase destruir a imagem de Deus com que o homem foi criado. Ele não destruiu, a imagem existe lá ainda, está torcida, machucada, ferida, monstruosidade, mas não destruída.
Foi o que o pecado fez. Que imagem? Sentimentos, o caráter, o pecado realmente nos tornou diferente de Jesus. O projeto do Evangelho é qual? É que finalmente eu seja como Ele. Eu seja outra vez como Ele. A glória do Senhor. Eu finalmente voltarei a ser parecido com Ele. Hoje nós temos um pouco da imagem. O que o Evangelho está fazendo é Ele está restaurando a imagem de Deus que o pecado tirou em nós. Ele está restaurando o caráter de Jesus em nós. O Evangelho está restaurando a imagem de Deus no que concerne ao amor que fomos perdendo, a capacidade de escolhas que fomos perdendo, de livre escolha. Deus está restaurando o seu caráter. Por isso, em Efésios capítulo 4, eu leio o verso 13, meus irmãos, onde o apóstolo Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo está dizendo que vai haver um dia que nós vamos estar iguaizinhos a Jesus. Não seremos deuses, mas estará recuperada a imagem de Deus que estava em nós e que o pecado destruiu lá no Éden. Essa imagem será restaurada. O que o autor de Salmos está dizendo aqui? Esses homens vão herdar só isso aqui, mas eu terei outra vez a pureza de Cristo. Eu terei outra vez o coração de Cristo. Eu terei outra vez a capacidade de amar de Cristo. Eu terei outra vez a vida abundante que só Cristo tem para dar. Eu terei outra vez a alegria de Cristo. Eu terei a vida eterna em Cristo. Sim, é o que eu quero te dizer hoje. Se você tem Cristo, há duas maravilhosas promessas para a eternidade: eu o verei face a face, e eu serei semelhante a Ele. É o que o salmista está dizendo. E não há nada maior do que isso. Vou repetir: pode o céu ter muitas luzes, pode o céu ter muitas coisas boas para a gente ver. A Bíblia diz que terão árvores lá deliciosas, que nós poderemos comer, que poderemos nos banhar no rio de água viva, que andaremos em cima de ouro, que asfalto no céu será ouro. A Bíblia diz que lá não terá noite, a Bíblia diz que lá não terá choro, lá todos seremos consolados. Tudo isso, mas nada se compara com eu o verei face a face, e eu finalmente serei semelhante a Ele, quando da sua ressurreição. Você gostaria de ter isso? Você tem certeza disso? Sim, nós teremos a vida abundante totalmente restaurada, porque, meu irmão, enquanto você está aqui, a salvação, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeira, conversão. É um ato. Você se converteu naquele momento. Aconteceu a conversão. Se aconteceu mesmo, aconteceu. Você está salvo para sempre. Depois da conversão, a segunda parte é a santificação. É o processo que você vai cada dia parecendo mais com Jesus. E finalmente, você vai ter a glorificação, onde você estará para sempre longe do pecado. Portanto, a conversão te livra da condenação do pecado. Você se converteu, está livre da condenação. A santificação está livrando você das influências do pecado. E finalmente a glorificação, quando estivermos glorificados, ela nos livrará da presença do pecado. Lá no céu, onde há glorificação, não entra pecado. Não entra nenhum pecado. A conversão te livrou da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já passaram da morte para a vida. A santificação está lhe livrando das influências do pecado. Você está se santificando. A palavra santificar quer dizer separar-se. Você está se separando do mundo cada vez mais. Isso é santificação. Isso é um processo que o Espírito Santo outorga a nós e realiza através de nós, para que a cada dia nos pareçamos mais com Jesus. E finalmente lá na glória, quando acordarmos lá, experimentaremos a glorificação, onde estaremos para sempre agora livres da presença do pecado, e tão de perto nos assedia. Estaremos livres dele para sempre. Isso é o que vai acontecer quando nós acordarmos.
não é se nós acordarmos. Os que estão em Cristo acordarão. Mas o que eu tenho para dizer é que os que não têm Cristo também acordarão. Só que para a perdição eterna. A Bíblia diz: uns ressuscitarão para a vida eterna, no dia do juízo, e outros para a perdição eterna. Portanto, não acredita nem numa coisa nem outra. Não acredita nem naqueles que dizem que nós não vamos ressuscitar nunca, que não vamos acordar nunca, e nem acredita naqueles que dizem que só os crentes vão acordar, que os perdidos vão ser destruídos. Os perdidos vão herdar a perdição eterna, o inferno. E a Bíblia está cheia de palavras recomendando você a livrar-se dessa geração perversa. Voltemos ao Salmos 17 para eu terminar. Viam aí os versos 13 a 15. Os versos 13 e 14 falam dos perdidos, que tudo que vão ter é aqui mesmo. Que tudo que vão ter é o seu próprio quinhão aqui na terra. Mas experimentarão o juízo de Deus, olha lá. Senhor, levanta-te, defronta-os, confronta todos eles e arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma, e por aí vai, o juízo de Deus. Aí o verso 14 diz que esse pessoal só vai herdar as coisas aqui da terra, o quinhão da terra, o tesouro da terra, e vai deixar para os seus filhos só. Mas o verso 15 diz assim: mas eu não. Quando eu finalmente acordar do sono da alma, eu verei a face dele e serei parecido com ele. A minha pergunta para você é a seguinte: você gostaria de trocar na sua vida o verso 15 pelo 13 e 14? O 13 e 14 oferece que seu filho vai ter muito dinheiro. Os 13 e 14 está dizendo que você vai ter muita riqueza. Deus vai permitir que você enche a barriga de coisas. Ele tem permitido isso. Por isso o salmista diz: não se indigne por causa dos malfeitores, mas eles podem. Se você está pensando só aqui, tem gente que pensa só aqui, gente. Quanta gente faz pacto com o demônio para ser feliz aqui. Sabe, quando morrer vão para o inferno, que Satanás já fez pacto de levá-los para ele. Mas o importante é aqui onde eu estou vivendo agora. Então aqui eu quero ter carro novo, aqui eu quero ter fama, aqui eu quero ser um artista famoso, uma atriz famosa. Então fazem pacto aqui com ele para ser político famoso, para ter muito dinheiro. Você pensa que isso é um absurdo? Sim, tem muita gente trocando o verso 15 pelo 13 e 14. Tem muita gente trocando o que é eterno, essa beleza de estar em Cristo, de viver em Cristo e ser semelhante a Ele, com essas coisas que daqui a pouco o mundo tira. O mundo tira de você. Quantas e quantas vezes eu já passei por isso, de socorrer pessoas. Lembro de uma vez que o telefone tocou em minha casa, era de madrugada. E eu atendi, e era uma mulher desesperada. O senhor podia vir aqui agora, pastor? Eles não eram da igreja. Eu disse: mas o que houve? A minha casa em tal lugar disse assim: sabe, algum tempo atrás nós fizemos um pacto com o diabo. O senhor, quando chegar perto da minha casa, o senhor vai ver. A minha casa é muito grande, é muito bonita. O senhor vai entrar, vai ver alguns carros na garagem, nós temos tudo. Mas ele deu um prazo para a gente viver. Nós aceitamos tudo. E hoje, aqui dentro da nossa casa, nós somos visitados pelo diabo. E ele veio em forma de gente para dizer que estava na hora de levar um de nós, porque esse era o contrato. Ele nos dava dinheiro, ele nos dava riqueza, mas nós dávamos a nossa vida para ele. O senhor está vendo esse sangue aqui no meu chão? É que o meu marido, para não me matar, porque aquela força empurrava ele para me matar, ele pegou a faca, mas quando ele percebeu, ele começou a machucar ele mesmo, e saiu correndo, eu nem sei para onde ele foi, desesperado. O que o senhor pode fazer? Eu digo: o que eu posso fazer é perguntar se vocês querem renunciar a esse pacto e receber a Cristo no coração. Sim, o pacto com o diabo, né? Parece interessante, né? Se torna miss, se torna jogador famoso, ator famoso, tem um pacto. Eu conheço, tem artistas aí que já se converteram ao evangelho, já contaram os pactos que faziam. Pactos e pactos, para ter o verso 13 ou 14, para que eu e meus filhos possamos ter muitas riquezas. Só que eles esqueceram do verso 13, em que diz: o Senhor há de arrasá-los um dia. Sabe por quê? Porque você investe isso tudo aí em Satanás,
Mas um dia, meu irmão, meu amigo, a conta chega. A conta para pagar chega. Por isso eu quero terminar falando disso. Talvez aqui tenham pessoas que na sua inocência nem saibam, ou até pela televisão. Talvez existam pessoas que casaram com pactos com inimigos, casaram em centros. Desculpem falar isso, não é com nenhum objetivo de magoar religião de ninguém, porque eu posso discordar de todas, só não posso desrespeitá-las. Mas desrespeitar e falar a verdade é uma diferença muito grande. E eu vou lhes falar uma verdade. As pessoas que se casaram na igreja católica precisam refazer o pacto com Deus, porque o altar é altar de ídolos, e a Bíblia diz que o altar de ídolos é altar de demônios. E o apóstolo Paulo dizia: eu não quero que vocês sejam participantes da mesa de demônios. E eu tenho casais que só conseguiram viver em paz quando lembraram que quando eram jovens casaram diante de ídolos, abriram portas para Satanás viver em seus lares. E hoje, se tiver alguém nessa situação, nós vamos quebrar esse pacto aqui. Alguém que na sua inocência casou num centro, foi benzido, de roupa branca, não tem nada a ver contra a roupa branca, mas eu digo aquelas características de quem está num processo umbandista. A igreja católica, cujos a Bíblia diz que culta a ídolos é culta a demônios. Portanto, existem pessoas que não estão conseguindo ser felizes, porque tem laços ainda. Satanás ainda se sente autorizado a viver, a estar em suas vidas. A pergunta hoje é: você fez esse laço? Sei, se foi para arranjar casamento, se foi para ter dinheiro, ou porque alguém estava doente, você queria que ficasse bom, fez a cabeça, fez laço, você fez o verso 13 e 14, é isso? Pois hoje, nós vamos quebrar isso, sabe por quê? Por causa do lindo céu, com quem você pode trocar toda essa bagagem maligna e experimentar a vida eterna. O Senhor está chamando você, como cantamos aqui, manso e suave. O Senhor está chamando você, que está tão preocupado com o que está ganhando nessa terra, que esqueceu de investir na eternidade. O Senhor está chamando que existe algum de vocês que se arrasaram tanto porque não conseguiram ser ricos nessa terra, que parece que todo o seu quinhão é só aqui, como os perdidos. Parece que só o que você tem de bom, de tesouro, é o que ganha aqui. Pois hoje à noite eu estou convidando você a passar desse verso 13 e 14, o verso do juízo de Deus e o verso das coisas materiais. Estou te convidando a passar para o verso 15, onde você um dia, não é talvez não, verá o Senhor Jesus face a face. Aleluia. E um dia, não é suposição, é verdade, você será semelhante a Ele, no amor, na alegria, na vida abundante, na paz. Haverá de ser restaurada a imagem de Deus que o pecado tirou.